Gente, bom dia a todos, obrigado pela presença. Primeiro, pedir desculpa aí pelo cancelamento, acho que nós tínhamos convidado a imprensa para um ato importante hoje, que era a inauguração da nossa usina de energia solar lá no Aterro, mas devido a esse fato que aconteceu, nós cancelamos a inauguração para tratar desse assunto e acho que devemos aqui uma resposta à imprensa e à sociedade. Primeiro, expressar aqui a minha indignação que estou com esse ato de irresponsabilidade praticado pelo sindicato. Um ato covarde que eles fizeram, aliás, irregular. Agiram de forma, eu acho que intencional, mas criminosa. E preciso fazer um paralelo aqui para vocês, já vou abrir para perguntas, lembrando que a licitação do transporte coletivo acontecerá segunda-feira. Acho muito estranho acontecer isso, faltando aí 4, 5 dias para a licitação. Então, lembrando que a licitação está marcada para 10 horas da manhã na segunda-feira. Também faço uma referência que há um tempo atrás, nós tínhamos publicado a licitação do transporte também, essa mesma licitação, acho que era dia 6 de dezembro. 6 de dezembro do ano passado. 6 de dezembro. No dia 4 de dezembro, esse diário de transporte, que é uma ferramenta que fala de transporte, tem comunicação com todas as empresas de transporte do Brasil, emite uma nota no dia 4, 2 dias antes também da licitação, dizendo o seguinte: licitação do transporte coletivo de Cascavel, no Paraná, é suspensa após nenhuma empresa se interessar pela operação do sistema. Antes da licitação acontecer. Aliás, a licitação aconteceu. E, de fato, estranhamente, curiosamente, nenhuma empresa participou. Eu estou fazendo esse paralelo porque, na minha cabeça, nada muda que há uma orquestração sobre essa questão do transporte. Então, expressar aqui a minha indignação. Eu já solicitei ao doutor Edson, nosso procurador, 2 ações. Ele vai falar sobre elas e também solicitei a Larissa algumas medidas importantes aí sobre essa questão. Nós tivemos hoje um crime contra a população, mas nós temos em torno aí de 70 mil embarques diários. 60 mil embarques, pelo menos, diários. Pelo menos umas 20 mil pessoas, 25 mil pessoas foram prejudicadas, gente que levantou às 4 horas da manhã, gente que tinha médico marcado, gente que tinha ações do dia a dia marcado, gente que teve que gastar dinheiro, inclusive, para buscar outro meio de transporte. Também quero lamentar aqui o oportunismo de alguns que elevaram a tarifa, inclusive, desse transporte, né? Aí só posso lamentar, e que isso traz toda uma complicação. Eu, além de pedir ao doutor Edson fazer pela Prefeitura essas ações, eu quero pedir à OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que a gente possa fazer uma ação coletiva contra o sindicato para um ressarcimento financeiro às pessoas que tiveram prejuízos. Espero que o Ministério Público, de forma respeitosa aqui, a OAB, senão eu mesmo vou liderar esse processo, pegar um advogado particular e abrir uma ação contra o sindicato, porque essa ação deles foi criminosa. Estou à disposição. Prefeito, vamos na goela, já que você mostrou que está tendo pleno conhecimento do que aconteceu hoje. De repente, assim que na madrugada, o pessoal no ponto de ônibus, cadê o nosso transporte? Então, aproveitando que é oportuno aqui o doutor Zoré, que é o presidente da Transitar, imediatamente, como é que será feita esta ação, que vai ter que haver uma reposição desta perda, tanto do atraso de trabalho, talvez até financeiramente. Vai ser através de uma ação coletiva? Como que vai se proceder isso? Doutor Edson. Sim. No primeiro momento, nós já estamos trabalhando aqui, já vamos protocolar o mais rápido possível uma medida buscando o ressarcimento, que é uma medida para que eles reparem, até porque não dá para voltar mais atrás. Então, nós vamos buscar esse valor, que vai ter que ser definido em pecúnia, em dinheiro, e esse recurso ele vai para o Fundo do Transporte, que é o subsídio. Uma forma, se condenados, é claro, uma forma de reverter para todos eles. Outra medida judicial que nós estamos trabalhando é entrar com uma tutela inibitória, uma medida judicial, para que eles se abstenham de cometer essa irregularidade, essa ilegalidade. Greve não é crime, está previsto em lei, pode ser feito, mas tem que cumprir os requisitos.
Tem que haver uma assembleia, tem que ter um prazo mínimo, tem que ter, por ser um serviço essencial também, um quantitativo que seja suficiente para transportar as pessoas e minimizar esse... E isso não foi cumprido. Então, de forma totalmente irregular, arbitrária, nós vamos entrar com essa medida para que não aconteça amanhã de novo ou a próxima semana. Então, todas as medidas cabíveis nesse primeiro momento e mais alguma outra que couber. O sindicato alega a questão da demissão em 48 horas e pede essa mudança contratual. Vai ser feita essa mudança? Eu vou pedir para a Larissa, exatamente, obrigado pela pergunta. Uma dos questionamentos que o sindicato fez, inclusive administrativamente, já foi respondido, inclusive pela Transitar, é o que diz aqui nesse parágrafo da licitação. Larissa, por favor. Bom, a licitação, o edital prevê de forma expressa que o poder concedente poderá exigir dispensa de funcionário cuja conduta seja prejudicial ao bom desempenho dos serviços, a qual deverá ser realizada dentro de 48 horas. Então, no caso, desde 2007 nós temos um regulamento, os anteriores também já previam essa possibilidade do poder público solicitar uma dispensa imediata do trabalhador. Então, colocamos de forma expressa, como garantia de qualidade dos serviços, para resguardar os usuários, colocamos esse prazo de 48 horas para que possamos solicitar a dispensa quando for detectada alguma conduta que seja considerada inadequada. Já tivemos, por exemplo, motorista que estava dirigindo embriagado, podemos ter, por exemplo, situações de importunação por parte do motorista. Então, essa cláusula, ela visa dar mais transparência ao poder que nós já temos de solicitar essa dispensa, visando resguardar a segurança dos usuários e a qualidade do serviço. Só um pouquinho, para complementar essa informação importante. Lembrando que nessa licitação prevê um sistema de medição da qualidade do transporte. Os indicadores de desempenho. E um dos indicadores é a qualidade do serviço, que é medida através da satisfação dos usuários. E é através dessa medição que nós vamos ter informações do usuário dizendo o seguinte: aquela linha tem um problema que acontece todo dia. Entendeu? Então, através dessa medição, que evidentemente, aliás, o Poder Público já pode fazer isso hoje. Mas como nós estamos fazendo uma licitação para os próximos 15 anos, para os próximos 15 anos, evidentemente tem que colocar. Não vejo nada de errado nisso. Aliás, já respondemos, o Tribunal de Contas sabe disso, passou pelo Tribunal de Contas e não há, até agora, nenhum pedido para que tire esse item. O que o sindicato alega é que seria uma competência das empresas e que vocês estariam passando, digamos, por cima, né, dessa competência das empresas e, digamos assim, colocando, né, eles meio que numa sinuca de bico. Outra situação é que nós recebemos que, na primeira discussão feita, a Transcar teria retirado essa cláusula. E agora, nessa outra discussão, foi colocada novamente essa cláusula. Pedi para voltar, foi eu que pedi. Pedi porque eu quero um serviço de qualidade. E o edital publicado, a licitação que deu deserta, a concorrência 3 de 2022, ela tinha essa cláusula presente, ela não foi retirada. Foi licitado com essa cláusula e ela não foi objeto, naquela ocasião, nem de questionamento e nem de impugnação. Veja, não há possibilidade, e aliás, nós temos que pedir para a empresa. Exato. Nós não podemos demitir ninguém, até porque não são servidores da prefeitura. Agora, se o indicador de qualidade nos trouxer uma informação que passa por uma comissão da Transitar de transporte, nós temos que medir essas linhas. Qual que é a linha que está tendo êxito, está tendo pontualidade, está correta, as pessoas que estão praticando esse trajeto está sendo eficiente. Só através disso que nós vamos comunicar à empresa concessionária, pedindo para que em 24 horas, diante dos fatos apurados, possa substituir. Se a empresa justificar. Foi mantida, a licitação ocorreu e não teve prejuízo nenhum. Aproveitando aqui, presidente Larissa, qualquer canal de comunicação que fizer uma enquete popular sobre o transporte coletivo em Cascavel, no primeiro item vai aparecer o tratamento humano. Porque você acabou de falar aí sobre o motorista embriagado, é apenas uma pequena ponta do iceberg. Então, nós sabemos do desrespeito humano que existe de condutores. Quantos casos nós já tivemos de polícia, de gente que foi atropelada, derrubada de ônibus? Só reforço o seguinte pedido: eles sabiam, o sindicato está por dentro dessa cláusula. E agora, visto que o prefeito observou o termo crime, né, com essa traição como foi feita com a sociedade que utiliza o transporte coletivo urbano, fica bem
bem claro, eles tinham conhecimento, né, dessa cláusula aí, e que eles sabem também que o ser humano que não pode errar de ser, pode ir para a rua, né? Nós temos um decreto vigente desde 2007 que regulamenta o serviço e já prevê essa possibilidade de dispensa imediata. Veja, eu também quero explicar uma coisa, gente. Vamos tratar as excepcionalidades como excepcionalidade. Nós temos 150 motoristas. Não, chegam a quase 400 motoristas. 150 Linhas, né? Ônibus, é isso, porque tem os turnos. Estou falando aqui de um caso, 2 casos. Então são excepcionalidades, mas que tem que constar. A maioria absoluta, 99%, são bons motoristas, são bons servidores. Agora, nós precisamos ter a previsibilidade constar exatamente, porque senão você perde o controle da qualidade, que é o que nós não vamos abrir mão nessa nova licitação. Qualidade, tanto é que estamos contratando um serviço para medir a qualidade do serviço de transporte. Essa cláusula não será retirada. Não será. A não ser que haja uma decisão da justiça. E aí, evidentemente, eu não acredito, até porque a justiça sempre zela pela ética, pela qualidade do serviço público. Não tem motivo para paralisar de uma licitação que nem aconteceu. Eles não estão questionando o contrato, que, aliás, o contrato é emergencial, até porque isso, eu estou indignado, inclusive, que essa licitação, não consigo terminar essa licitação, exatamente por causa dessas manobras que vêm acontecendo. Então, qual o motivo que eles têm de falar algo que pode acontecer? E cá para nós, isso não é motivo. Nós não estamos dizendo que vamos demitir ninguém. Nós estamos dizendo que a licitação tem uma ferramenta de medir a qualidade. Se tiver qualidade, não tem problema nenhum. Por isso que eu vou ingressar com a medida judicial, pedindo para que o juiz determine que eles não entrem em greve de forma arbitrária, de forma irregular, porque tem todo um procedimento. Eu não posso proibir que eles façam greve, porque isso está previsto em legislação. Mas o pedido para o juiz é para que ele se abstenha de fazer de forma equivocada, irregular e que cause esse prejuízo sob pena de multa. Então, esse processo nós já estamos trabalhando. Se possível, ainda hoje será protocolada perante a Justiça buscando esse respaldo. Eles se reuniram hoje, até por isso do atraso, para eles, em assembleia, decidirem pelo estado de greve. E foi aprovado isso em assembleia, né? Então, hoje eles não paralisaram, eles fizeram essa assembleia, essa votação e voltaram a trabalhar. E na votação saiu, pela maioria, que vai estar em greve na segunda. Eu não sei o conteúdo da proposta. Se a proposta for essa, já nasce morta. Sim, até porque eles não cumpriram os requisitos. A legislação ela traz que tem que avisar 72 horas antes. O estatuto, né, do próprio sindicato, ele prevê que tem que ter um quórum, tem que ter uma assembleia, e eles poderiam fazer uma assembleia para deliberar sem parar. Por isso que é totalmente irregular e ilegal esse ato que eles fizeram. Com toda a minha ignorância, é bom explicar bem isso, com toda a minha ignorância jurídica, o caminho que eles têm para questionar a licitação não é greve, é a justiça. Então, o advogado do sindicato que entre na justiça dizendo que ele é contra essa cláusula. Agora, parar o sistema, prejudicar a população por interesse pessoal, evidentemente que eu acredito muito na justiça e não será possível isso. Doutor, sobre aquela matéria local, esse eventual lobby das empresas, você acredita que possa ter esse lobby? Você acredita que as empresas possam ter participado dessa... Vou deixar para você essa investigação. Um local? Não, veja, ontem foi decidida uma greve, e ontem às 20h30 uma das empresas entrou impugnando a licitação. Me causa estranheza, apenas isso, curiosidade. Como me causou surpresa e achei muito estranha essa questão desse diário de transporte, 2 dias antes da licitação, ano passado, dizer que estava criminosa, inclusive, essa informação. Criminosa, porque a licitação não estava suspensa e ela aconteceu, apenas não deu Eles concorrência. anteciparam que a licitação daria deserta sem ela ter ocorrido. E caso a licitação novamente dê deserto, o que você pretende fazer, já que o contrato está vigente até a metade de 2020? Tem cidades no Brasil que está há 10 anos com um contrato emergencial, não sei como é que chama isso. É tudo o que eles querem. Eu não quero, mas eu também estou na UTI, né? Está acabando o meu prazo aqui. Mas, evidentemente, que nós temos um estudo feito por uma fundação, a FIP? Por uma fundação. Ele é um bom conceito de transporte e que tem que, um momento, ser resolvido isso. Né? Doutor Edson, por gentileza,
Anteriormente aqui você falou das providências imediatas junto ao Poder Judiciário para que dê garantia da continuidade das atividades do TCU. Seria uma espécie de, digamos, um habeas corpus adiantado para a sociedade e a população que utiliza o transporte do seu prejudicado? De forma simplista é isso, Ado, não de forma técnica. É garantir o direito do cidadão de ir e vir, né, o direito das pessoas que ficaram prejudicadas. E pode ter certeza que o sindicato será responsabilizado por esse ato absurdo que ele cometeu, esse dano será apurado e claro que será discutido na via judicial. Nós vamos fazer o pedido e cabe ao juiz decidir se trouxe realmente esse transtorno, qual que é o valor e que isso seja revertido para os usuários. Edson, como vai proceder, né? Você já entra com esse pedido agora, o sindicato já é, né, comunicado, como funciona esse Nós vamos processo? ingressar na via judicial, então nós vamos pedir para o juiz. Depois o juiz intima as empresas, ou ele já determina de pronto. É uma liminar, é um pedido antecipado para que eles se abstenham de fazer. Eu estaria agora trabalhando em uma outra ação se eles continuassem paralisados. Aí sim uma medida para que eles retornassem imediatamente. Isso não vai ser preciso porque eles já retornaram, né? Mas vamos fazer essa outra medida que é preventiva. Já fala, é uma prevenção para que não ocorra novamente isso que aconteceu. E é bom dizer que a greve é do sindicato, não é dos motoristas. Eu recebi mensagem de motorista hoje dizendo, e falando inclusive da irresponsabilidade desse ato. Então, em relação a todo esse processo, a gente sabe que, paralelamente, tem a licitação, né, que a concorrência. Primeiro ponto que eu queria saber é quantos pedidos de inclinação vocês receberam nesse momento e se esses pedidos vão ser analisados, até porque, como a gente já vem de muito tempo, né, de uma licitação que não consegue ser firmada, não consegue ter um contrato, então, como que, paralelamente a isso, todos esses pedidos estão sendo analisados? Bom, nós tínhamos recebido 3 pedidos de impugnação e, como o prefeito falou, ontem à noite chegou mais um. Todos esses pedidos são avaliados pela equipe técnica, passamos para a comissão especial de licitação, que é quem dá o veredito final, e tudo que foi apontado foi rebatido tecnicamente e dentro da legalidade. Então, até o momento, não identificamos nenhum ponto que foi indicado como prejudicial e que necessitasse a suspensão da licitação para correção do edital. Então, tudo dentro dos prazos legais, está sendo respondido, tem sido dado publicidade, inclusive, no portal da transparência, e a mais recente que nós temos é essa que chegou ontem à noite. Só para a gente entender desse cronograma que aconteceu. Quando o sindicato chegou para o prefeito, em contato com a prefeitura, dizendo que não estava de acordo com a cláusula, e quando a prefeitura também respondeu ao sindicato sobre essa. Bom, o sindicato, né, nós temos, como o doutor Edson estava explicando, nós temos as vias legais para contestar uma licitação. Eles ingressaram na transitar via administrativa, com a impugnação desse item, fizemos a avaliação técnica e os esclarecimentos foram, no caso a impugnação foi informada a resposta ao sindicato na terça-feira, que basicamente era em relação a esse item da dispensa dentro das 48 horas. Não, na terça-feira foi a resposta. Nós recebemos na sexta-feira, salvo engano, e na terça-feira, que é dentro do prazo legal que nós temos para a resposta, eles foram cientificados da decisão. Prefeito Paranhos, por gentileza, em outras ocasiões, outras temporadas, até mesmo da sua primeira administração, vinha esse movimento, não tão parecido com o banditismo dessa madrugada, que ele surpreendeu o trabalhador, mas você sempre utilizou essa frase, de forma respeitosa, vamos separar o joio do trigo, os motoristas bons dos maus. Agora, sempre quando era a época da política, havia isso. Dessa vez passou a política e eles vieram antes do final do ano em troca de mandato. Não, mas acho que nós não tivemos greve do Tivemos em transporte. 2020. 2020, perto da pandemia, né? Durante a eleição. Sempre perto da eleição. Mas nós administramos. O diálogo é importante. Não tem nenhum. Estamos abertos para item por item da nossa licitação. Aliás, avaliada, passado pelo Tribunal de Contas, demora, muita demora, está aí. Então, não tem nenhum item que prejudique ninguém, pelo contrário. Só quero... A greve é a exceção, né? Porque sempre tem que ter o diálogo. Sim, direito de greve tem que ter. Agora, nós sempre falamos, dessa vez nós não fomos sequer, e nem poderia ser, porque não tem motivo para greve, sequer fomos, algum documento dizendo, nós vamos entrar em greve. Nunca, não teve nenhuma. Eles pediram informação, foi dada a informação. Não veio um documento dizendo o seguinte, olha, se não nos atender
nós vamos entrar em greve. Nem informalmente. Nem nós formal, recebemos porque eu essa sempre discuti com informação. todos os sindicatos. Agora, eu não vou deixar, evidentemente, de defender o nosso usuário e defender aquilo que nós acreditamos e que está correto. O diálogo tanto é aberto com o sindicato que essa semana eles solicitaram utilizar os terminais para fazer votação da chapa. E isso foi autorizado, porque sempre tivemos essa parceria, Olha, esse canal aberto. Eu preciso dizer isso, com toda a minha experiência que eu tenho. Foi criado um fato aqui perto, daqui a pouco acho que vai chegar aí um pedido de uma liminar diante de um fato. Então, assim, essa é a minha opinião pessoal. Eu não posso afirmar isso, mas criou-se um fato nas vésperas de mais uma licitação. Hoje, né, claro que com todo esse caos e, digamos, toda a população que iria desde as 4 embarcar, teve que embarcar num horário a partir das 8, que foi quando começou a normalizar, né? Mas ficou mais claro um problema que a gente trata aqui todos os dias, ônibus lotado, horário de pico e tudo mais. Mas o que eu queria questionar vocês, né, se tem alguma projeção de mudança agora, antes, né, de todo esse processo de concessão, nos novos ônibus. A gente tem catracas no meio. Hoje o pessoal estava lá espremido atrás e a parte da frente vazia. Tem possibilidade? Isso é um problema. Nós temos 150 ônibus, desses ônibus elétricos, dos 13 padrão, nós temos alguns que já foi mudado a catraca. Aí a empresa que faz essa... A empresa que estava credenciada para fazer esse serviço pela Tivex, que é a fornecedora dos veículos, foi descredenciada. Então nós tivemos que iniciar uma nova negociação com a fornecedora dos veículos. Essa semana eles atualizaram a proposta para modificação dessas catracas, fazendo diretamente com eles o serviço, para a gente não perder a garantia dos ônibus. Então, dentro dos próximos dias, próximas semanas, a gente vai estar avançando com essas alterações. Os ônibus elétricos estão numa fase de adaptação. Nós percebemos que não há nenhum prejuízo no embarque. Só uma questão de espaço, mas o mesmo número de pessoas com a catraca naquele lugar ou em outro lugar vai ser o mesmo. Mas nós entendemos que mudar a posição da catraca é bom. Mas, viu, os elementos do ônibus elétrico são muito outros. Hoje eu acabei de receber aqui, por exemplo, o que nós teríamos gasto de diesel e o que nós gastamos de energia. Nós gastamos 109 mil reais de energia, nós teríamos gastado 287 mil reais por mês. Nós teremos uma economia só no combustível, diesel e eletricidade de 2 milhões por ano. Esse dinheiro vai para o investimento do transporte. Terão novas linhas também? Novas linhas. O contrato ele prevê já a nova concessão prevê uma revisão a cada 3 anos. Então todos os itens, as cláusulas, elas podem entrar nessa revisão dentro desse período. Então não é um contrato engessado que ele inicia e termina no mesmo formato. Ele tem essa possibilidade justamente para acompanhar a atualização tecnológica, o próprio desenvolvimento da cidade. Então o contrato ele não é amarrado, ele não é engessado. Ele tem essas ferramentas que possibilitam uma atualização e uma revisão tanto de linhas como de cláusulas. Nós tivemos agora, veja, a cidade está engessada com esse contrato, que é um contrato provisório. A nova licitação, ela tem uma dimensão enorme, ela trata de transporte em todos os itens mesmo. Atendendo inclusive os distritos. Exato, os distritos que nós não temos. Agora, eu estou com um contrato emergencial. Eu já solicitei a Larissa e ela fez aumento de linhas. Mas é ruim você ficar aumentando o custo em cima de um contrato improvisado. Nós mudamos, inclusive, a modalidade de pagamento. Era por embarque, por passageiro, agora é por quilômetro. Até para dar um pouco mais de liberdade, para que a gente possa avançar. A cidade vai precisar de mais ônibus, mais linhas, mais fluxo de ônibus em todas as partes da cidade, inclusive nos distritos. Grande parte das indagações dirigidas ao prefeito Paranhos já tem falado, olha, é a próxima administração. Mas, por exemplo, ficou já engatado, um processo de mais ônibus elétricos? Não é a próxima administração, né? Aquilo que é de minha responsabilidade eu vou resolver. Agora eu tenho um limite, até o dia 31. Eu sei, mas estou perguntando se já tem muita coisa que vai continuar, claro. Mas tanto eu quanto o Renato, que vai assumir, depende que esse contrato seja resolvido. Eu não posso... nós temos limite, nós precisamos de um novo contrato para que a gente possa, de fato... é um novo momento do transporte coletivo em Cascavel. Com os abrigos, que ainda falta, dos 835, falta 100 e poucos para instalar, os terminais estão prontos. E esse novo contrato, que nos dá uma musculatura incrível. Nós estamos falando de um modelo que tem poucos no mundo. Esse modelo que nós estamos implantando em Cascavel é um modelo inteligente, que dá condição de você estar sempre melhorando a qualidade do transporte. Com sustentabilidade da energia solar, das usinas. Exatamente. Vai ter alguma alteração
nesse que está publicado? Não. A Não não ser, tivemos nenhuma resposta ainda do tribunal em relação ao que foi apresentado para eles. a não ser que venha uma determinação. Eu sou um homem que cumpre lei. Se a justiça falar para suspender, nós vamos suspender. Mas o nosso contrato vence em junho. 30 de junho. 30 de junho. Nós precisamos fazer essa licitação, homologar a licitação, dar um prazo, inclusive, para São as 150 empresas. dias para o início da operação, depois da emissão da ordem de serviço, justamente em função de entrega de ônibus, mobilização de pessoal. O sindicato entrou com uma representação também e tiveram empresas, basicamente as mesmas que entraram na esfera administrativa e entraram também no Tribunal de Contas. Até o momento nós nem fomos acionados. Prefiro que o doutor Edson responda legalmente, mas nós não tivemos nenhuma manifestação do tribunal, não fomos notificados pelo tribunal nem nada. O que nós sabemos é pelas consultas informais que fazemos junto ao tribunal, que tiveram algumas representações, mas não teve distribuição e nenhum posicionamento oficial ainda. Dentro desse planejamento, já está publicado, segunda-feira vai abrir a licitação, a menos que o tribunal venha e determine a suspensão, ou a justiça determine a suspensão. Caso contrário, vai abrir a licitação, ter vencedora, dá o prazo tranquilamente para as empresas se mobilizarem, assinatura de contrato, e a partir do término do outro, inclusive tem uma cláusula de que, a hora que começar a nova concessão, rescinde aqueles contratos que tem. Beleza, gente? Acho que é isso, né? Eu só para terminar, dizer o seguinte. Tudo aquilo que for legal, oficial, a gente respeita e cumpre. Mas eu não vou deixar barato esse crime que eles fizeram, praticaram e estão anunciando que vão continuar praticando. Isso foi uma manobra, uma ação irresponsável. E aqui em Cascavel, todos nós somos do bem, sabemos que os trâmites têm que ser cumpridos. Não vamos admitir que essa picaretagem de interesse pessoal possa prevalecer do interesse público. Então, eu vou liderar esse processo, inclusive, o doutor Edson vai fazer as ações, e eu quero, em nome da população, propor novamente uma ação pública, uma ação popular de danos e reparo por aquilo que eles causaram à população nessa madrugada. Obrigado a todos. Tá? Eu acredito na justiça. Eu não vejo elementos para uma greve. Não existe salário atrasado, quem paga o salário deles são as empresas não têm nenhuma pendência financeira daquilo que a gente repassa, está tudo certo. Agora, sobre uma licitação que vai acontecer, que nós já justificamos aqui, o principal item que eles estão pedindo, que aliás é para preservar a maioria absoluta dos profissionais. Tem gente que trabalha nessas empresas há mais de 30 anos. Pessoas que começaram jovens, estão com o cabelo branco, trabalhando, motoristas responsáveis. Então, o sindicato não pode agir dessa forma, nós não vamos aceitar.